Olá, o meu nome é Vanessa Lopes, tenho 25 anos, sou da etnia cigana e antes de mais agradeço o convite para partilhar aqui a minha experiência enquanto cigana no ensino superior. O foco aqui deste tema que me propuseram tem a ver com o racismo, que tem sido um assunto que se tem levantado muito nos últimos tempos e que tem levantado alguma polémica, mas hoje o que eu vos venho aqui trazer não é propriamente o racismo, mas sim a nossa postura em relação a isso. Sim, porque o racismo existe, mas o que eu vou falar hoje é mais qual é que é a tua postura em relação a isso. Existe um problema, mas o problema não é propriamente o acontecimento, mas a nossa postura em relação ao acontecimento. Então, o objetivo, claro, não é dizer que o racismo não existe, nada disso. Inclusive, eu já passei também algumas situações de racismo, até posso contar uma na faculdade, numa aula, por exemplo, onde a professora começa a falar dos ciganos com uma conotação muito negativa, a dar informação completamente errada e nesta altura nem sequer conheciam, porque era muito no início, não sabiam quem eu era sequer, nem a professora, nem os colegas. Portanto, ela começou a falar dessa forma e eu deixei, claro, falar para ver se realmente havia algum fundamento e verifiquei que era meramente opinião. E claro, tive que intervir porque não poderia simplesmente ouvir e não dizer nada sobre o assunto. Muito educadamente tive que intervir com a professora e dizer que aquela informação era completamente errada e que, na verdade, convinha quando damos alguma informação termos a certeza absoluta daquilo que estamos a falar, principalmente numa aula, claro, e tentei transmitir àquela professora que nós, todos nós, não é? Não podemos falar dos ciganos como se eles não existissem entre nós. Portanto, nós nunca sabemos quem é que está do outro lado e é preciso, aliás, ter algum certo cuidado em relação a isso, em relação àquilo que nós falamos, em relação à visão que nós temos sobre as coisas, porque nós não sabemos quem está à nossa volta. Isto porquê? Porque a verdade é que os ciganos estão inseridos em todos os meios, nas várias esferas da sociedade e muitas vezes nós não damos conta que eles estão lá. Que é o meu caso. Muitas vezes as pessoas não dão conta. Claro que é uma coisa que eu não escondo atualmente, já vivo bem com isso. Os ciganos normalmente têm muito a tendência, não é? A necessidade de não revelar aquilo que são porque pode ser prejudicial no meio onde estão, seja no trabalho, seja onde for, e é completamente verdade. Eu neste momento realmente tornei-me livre em relação a isso, não escondo quem eu sou. Aliás, quem procurar por mim nas plataformas digitais tem muitos indícios daquilo que eu sou, não escondo, porque acho que devo ser recebida por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho a dar e não tanto pelos rótulos que me dão. Portanto, foi uma decisão minha que, claro, tem algumas consequências, até negativas, não é? Porque uma vez que a discriminação existe, vai ter sempre consequências, mas depois também tem muitas coisas boas em relação a isso. Mas voltando um pouco atrás, não é? Aquilo que eu estava a falar, que tinha a ver com postura, que a nossa postura é realmente aquilo que é importante. E a minha questão aqui é, vamos ter uma atitude, uma postura de vítimas, de que é tudo uma grande injustiça e estamos revoltados com tudo e está tudo mal, de que sofremos muito, ou vamos ter uma postura positiva, uma postura em que nós lutamos e que somos melhores do que isso? Essa é realmente a verdadeira questão. Quem adota uma postura de vítima nunca vai conseguir ter influência na sociedade, nunca vai conseguir deixar um marco, ser uma referência para alguém. Portanto, o meu desafio é, se tu queres ter voz, se tu queres ser influente, se tu queres trazer mudança, se tu queres estar integrado, então deixa a postura de vítima e adota uma postura positiva, uma postura de luta, quer sejas tu cigano, quer seja africano, seja qual for a cultura que tu tenhas, seja quais forem as tuas origens, então adota esta postura e olha para histórias incríveis de pessoas incríveis com histórias difíceis, mas que por causa da sua atitude perante a vida chegaram a lugares que muita gente que olhava para eles disseram
vocês não vão chegar, mas eles chegaram. Não desistas mesmo das tuas origens, não vamos desistir da nossa cultura, não vamos desistir daquilo que nós somos, das nossas tradições, filtramos sempre aquilo que é bom e por isso mesmo também não vamos desistir da educação, não vamos desistir da evolução e não vamos cometer atos pouco inteligentes, por mais que as razões sejam válidas, as consequências nunca vão ser boas. Então eu consigo marcar a diferença no meu dia-a-dia, eu consigo quebrar a barreira, o preconceito, não é? Esta barreira que nós às vezes criamos, nós próprios às vezes criamos com os outros, então eu consigo quebrar isso através do meu exemplo. Isto para resumir, o segredo está no nosso exemplo, naquilo que nós somos e não tanto naquilo que nós falamos. Eu consegui com que as pessoas olhem para mim e olhem como um caso de sucesso, de superação, uma referência. Ao lidarem comigo diariamente, começam a mudar também a forma delas pensarem em relação a um grupo. E acredito muito que nós podemos filtrar aquilo que é bom da nossa cultura e podemos também filtrar as opiniões dos outros, filtrar as críticas dos outros, inclusive pegar nessas mesmas críticas e fazer algo melhor. Porque nós jovens, que temos uma mentalidade mais aberta, é que vamos conseguir trazer algo novo, algo fresco ao presente. E o meu lema sempre será este, que é: eu decido libertar a árvore de histórias repetitivas que frustram gerações inteiras. Aquilo que muita gente não teve coragem para fazer, aquilo que muita gente não conseguiu mudar, a mentalidade, a forma de pensar, o agir, eu decido fazer isso e por mais pequeno que seja, eu sei que vai marcar a diferença na vida de alguém e tu também podes fazer isso, tu podes decidir isso, porque quanto mais pessoas decidirem fazer isso, mais os resultados, não é? Os resultados serão maiores do que aquilo que nós pensamos. Para finalizar, então, aqui a minha reflexão, que espero que seja útil também para quem estiver a ouvir, e para mim realmente o problema não será o racismo propriamente em si, mas sim o ser humano, que já é mau na sua natureza, e portanto é contra nós mesmos que nós temos que lutar e decidir mudar o nosso caráter, as nossas ações e decidir pensar e agir de forma diferente. Eu não sou melhor que ninguém, mas decidi não deixar que a opinião pública influencie o meu comportamento. E o meu desafio é este mesmo, para todos os que estão a assistir a este vídeo, refletir sobre isso. Qual é que é a tua postura, independentemente da tua raça, da tua nacionalidade, independentemente das tuas origens, qual é que é a tua postura em relação à vida, qual é que é a tua postura em relação a este assunto, será que és alguém que se deixa influenciar pela opinião dos outros, que cultiva um sentimento de vítima e de injustiça, ou é alguém que luta por algo melhor, alguém que luta para ser uma referência para os outros. E pronto, é esta a mensagem que eu queria deixar para todos vocês que estão a ouvir. Espero que realmente tenha trazido algo novo até vocês. Beijinhos!